versículo 34 em diante. Mateus, capítulo número 10, versículo 34 em diante. Glória a Deus. Vamos orar nessa noite pela palavra. Quando você procura se pôr de pé, nós vamos estar orando aqui nessa noite. Amantíssimo Deus e eterno Pai celestial, quero te pedir primeiramente perdão dos meus pecados, minhas falhas, meus erros, ó Senhor. E te pedir, ó Deus, que tu venha falar aos nossos corações através da tua santa e gloriosa palavra. Abençoa teu povo, Senhor, nesse culto de restauração, e que nós possamos entender a profundidade que tu queres falar conosco. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 10, versículo 34 diante diz assim, preste atenção nessa palavra, olha só. Não cuideis, isso é Jesus falando para os discípulos, para todos nós que somos discípulos. Olha o que ele fala: não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai. Ou seja, eu vim colocar o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Essa parte é fácil. E assim, os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Podem sentar em nome de Jesus. É um texto difícil de entender. A gente prega que Jesus é amor. A gente prega que Deus é paz. A gente prega que Deus, Ele é calmo. A gente prega que Deus, Ele é pacífico. E de repente o próprio Deus vira e fala assim: olha só, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Espada é sinônimo de guerra. O título dessa mensagem de hoje é muito simples: é guerra. É guerra. Aí Jesus ele começa a dar exemplo, ele começa a falar: olha só, eu vim colocar pai contra filho, mãe contra filha, sogra contra nora, eu vim colocar uma pessoa contra outra, e se você der bobeira, o inimigo, teu inimigo, o meu inimigo, está dentro da própria casa, está entre a própria família, está entre os próprios do nosso sangue. Por quê? Porque Jesus ele declara que se a gente não entender isso, a gente pode ser derrotado. Eu não posso colocar um pai, uma mãe, um irmão, um filho na frente de Deus. Eu falo isso aqui quase sempre. Deus ele não pode perder para ninguém. E mais, ele manda eu ficar atento, porque o meu adversário pode estar na minha família. O meu adversário pode ter o meu sangue. O meu adversário pode ser minha mãe. O meu adversário pode ser o meu pai. O meu adversário pode ser o meu irmão. Por quê? Porque se eu sirvo a Deus e o outro não serve, nós estamos em lado oposto. Nós estamos em lado oposto. E aí Jesus vira e fala assim: olha só, é guerra. É guerra. Eu não vim trazer paz,
Eu vim trazer espada. Sabe por quê? Porque nós temos que lutar. É guerra. E sabe o que é interessante numa guerra? Eu estava pensando, essa guerra da Ucrânia agora, né? Que está sendo atacada. O inimigo da Ucrânia pensava que ia vencer a Ucrânia com os pés nas costas. Quando começou essa guerra era para ter prazo curto. Porque a Ucrânia é isso aqui, a Ucrânia é um sopro. Só que a Ucrânia se mostrou forte. O povo se uniu, a própria população se uniu para guerrear. E essa guerra está se arrastando. A Ucrânia ganhou aliados. A Ucrânia arrumou aliados com essa guerra. E está conseguindo avançar, está conseguindo protelar. E o inimigo não está conseguindo decidir essa guerra. O inimigo não está conseguindo decidir essa briga. Sabe o que eu tenho que entender? Uma guerra não se vende da noite para o dia. Eu tenho que compreender isso. Você está aqui hoje, primeira coisa que você tem que entender, você está numa guerra. Pastor, minha vida está assim. Pastor, minha família está assada. Pastor, minha saúde está assim. Pastor, a saúde da minha família está assim. A saúde da minha mãe está assim. A saúde do meu pai está assim. Eu estou passando por isso. A minha situação é essa. Ou a minha situação é aquela. A primeira coisa que você tem que entender é que você está numa guerra. E para eu vencer essa guerra, eu tenho que entender que não vai ser da noite para o dia. Eu tenho que entender isso. Uma guerra não se vence com facilidade. Eu tenho que entender, como eu falei aqui agora, na hora da oferta, o diabo, ele é um nada na frente de Jesus. Ele é um nada na frente de Jesus. Mas se Jesus sair, uma gargalhada dele derruba a gente. Eu tenho que entender isso. Eu estou numa guerra, mas o meu inimigo, ele tem experiência em derrubar gente. O meu inimigo, ele tem experiência em destruir família. O meu inimigo tem experiência em colocar enfermidade. O meu inimigo tem experiência em fazer ruindade. Então eu não posso subestimar o meu inimigo. E eu não vou vencer facilmente o inimigo. Mesmo porque Deus vai requerer de mim um esforço. Porque para Jesus, vencer o demônio, vencer o diabo que tem te afrontado, vencer o diabo que tem te perseguido, vencer o diabo que tem feito a tua vida um verdadeiro inferno, para Jesus vencer ele é assim, ó. Só que Jesus requer de mim e de você esforço. Ele requer que nós venhamos a nos esforçar para vencer. É como uma vez eu peguei aqui e falei: Deus não precisa de ninguém para nada, mas Deus trabalha com o ser humano, Deus trabalha com o homem. Sempre foi assim. Deus trabalha com o homem. Deus precisava de Moisés para libertar o povo do Egito? Não. Ué, para que ele precisou de Moisés e Arão? Para nada. Ele poderia muito bem dar uma sarevada de fogo lá, matar todo mundo, deixar o povo dele sair. Não. Mas Deus fez questão, porque Moisés tentou correr, Moisés quis tirar o corpo fora, Deus colocou mais imposição ainda para Moisés, ainda botou Arão do lado de Moisés, porque Deus trabalha com o homem. Deus precisava de Davi para ganhar guerra? Não precisava de Davi para ganhar guerra, mas Deus colocou Davi para ganhar milhares e milhares e milhares de guerra, porque Deus usa o homem. Então eu tenho que entender que para eu vencer, Deus não precisa de mim, mas Deus quer que eu me esforce. E aí, nesse esforço, a minha luta vai demorar. Nesse esforço, eu tenho que entender que o meu inimigo, ele é tinhoso. O diabo é tinhoso, irmão. E eu conheço ele há quase 30 anos. Quantas vezes ele fala aqui para mim: não vou largar, não vou sair, não vou deixar.
Às vezes fala assim, tu me tira aqui, mas lá fora eu pego de novo. Quantas vezes acontece isso? O diabo é tinhoso, irmão. O diabo, ele é insistente. Sabe onde é que o diabo muitas das vezes ganha a batalha? Na insistência. Na insistência. O diabo muitas das vezes ganha a batalha na insistência. Por quê? Você não vence ele hoje, você não vence amanhã, você não vence depois, você não vence... Daqui a pouco, tu já está esgotado, tu não aguenta mais. É ali que ele te vence, na insistência. Porque ele não desiste. Por isso que a Bíblia fala o quê? Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo se tu é insistente, eu também sou. Se tu não vai desistir, eu também não. Eu tenho que entender que o que eu quero é uma guerra ganha rápido. Se você quer rapidez, não é a Deus que você está buscando. Não é a Deus que você está buscando. Eu já contei essa história aqui algumas vezes. Acabou um culto de segunda-feira de libertação. Bate um cara na porta da igreja. Pastor, minha mulher está endemoniada, 100 minutos dentro de casa. Chegando lá, a mulher estava de sutiã, sem roupa. Aí, pastor, o senhor não leva a mão não? Eu falei, não. Fica tranquilo, não tem que olhar isso não. A mulher veio com uma guimba de cigarro desse tamanho, andando. Chegou na porta da cozinha e falou assim, o que tu veio fazer aqui? Aí jogou a guimba, porque o diabo é porco. Jogou a guimba assim, do cigarro assim, no chão da cozinha. O que tu veio fazer aqui? Eu falei assim, eu vim te tirar daqui. Você vai sair dessa casa hoje. Aí o diabo falou assim, eu não vou sair nada. Foram me procurar. Apontou pro cara. Quando apontou pro cara, ele estava atrás de mim. A minha atitude, estava eu, minha esposa e 2 obreiros. A minha atitude foi lá para trás, para casa dele assim. Olhei para trás. Eu falei, e agora? O bicho está falando que tu foi atrás dele agora. Não, pastor. Obreiro de uma grande igreja. Eu ia falar o nome da igreja, deixa quieto. Esqueci, estamos ao vivo. Obreiro de uma grande igreja. Aí ele virou e falou assim, não, que eu estava buscando a minha mulher na igreja. Só que a minha mulher não voltou para casa. Ela tinha saído de casa, não voltou para casa. Passei num lugar, estava escrito assim, trago a pessoa amada em 3 dias. Ele gostou do que deu. Traga a pessoa amada em 3 dias. Foi lá na macumba procurar a mãe de santo. Pegou o endereço, foi lá. Como o diabo estava na mulher mesmo, só deu a ordem para o diabo voltar para casa. A mulher volta para casa, incorporando. Aí o homem perde emprego, sabe por quê? Porque a mulher dele ficava no WhatsApp marcando com o homem de manhã, ao meio-dia, de tarde, no final da tarde, de noite, de madrugada. Aí ele teve que largar o emprego, porque ele tinha que ficar indo atrás da mulher de manhã no bar, à tarde no restaurante, na hora do almoço no restaurante, à tarde na praça, de noite no shopping. O homem ficava atrás da mulher, tirando os homens de que a mulher ficava marcando, atrapalhando os encontros dela, vivendo uma vida do inferno. Então, se a gente busca a vitória fácil, não é Deus que a gente vai procurar, é o diabo. Mas sabe uma coisa, o diabo até dá, mas não te dá nada perfeito. Ele te dá alguma coisa que vai te trazer dor de cabeça. Ele te dá alguma coisa que vai te trazer problema. Aquele homem tinha até a mulher do lado dele, mas só estava do lado dele, porque a vida, eu até falei para ele na época, meu irmão, se eu fosse você, dormia com um olho só e botava o outro aberto, e depois eu fechava o outro e abria o outro. Não dorme com 2 olhos não, essa mulher vai te matar. Incorporada dentro de casa, irmão. Mano, vai dormir com uma mulher que está incorporada a pombagira do nada. A pombagira vem em cima dela lá de madrugada, ela mata o marido e já era, meu irmão. Se eu fosse você, vigiava esse negócio aí. Eu tenho que entender, se tu espera Deus trabalhar, vai demorar, vai. Mas vai vir uma mulher de Deus. Mas vai vir uma mulher transformada. Deus, quando te traz alguma coisa, Ele te traz alguma coisa perfeita. Ele te dá alguma coisa que vai ser bênção para a tua vida, não vai ser problema para você. Só que o diabo, ele consegue nos vencer
ele consegue nos vencer na insistência. Eu costumo falar que Deus não age na ansiedade nem no imediatismo. Deus não trabalha na ansiedade nem no imediatismo. Eu tenho que aprender a lutar, eu tenho que aprender a guerrear. A minha vitória está na luta, a minha vitória está eu não esmorecer para guerrear. Muita gente deixou de vencer porque desistiram da luta, desistiram da guerra. Por quê? Porque não aguentou. Porque o diabo é insistente, o diabo ele é resistente. Por isso que a Bíblia fala assim: resistir ao diabo, porque ele é resistente. Ele não vai largar fácil, ele não vai deixar fácil, ele vai tentar. E a colocação do próprio Senhor: se eu quero vencer, eu tenho que largar tudo e largar todos e colocar Deus na frente. Largar tudo. Eu já tive pessoas aqui que eram missionárias, moravam do outro lado da rua da igreja, do outro lado da rua. Era atravessar a rua e estava dentro da igreja. Ela não podia ir para a igreja, porque o filho dela não tinha dinheiro para pagar babá, deixava a mãe tomando conta do filho pequenininho e falava para a mãe assim: não vai para a igreja, que eu não quero meu filho dentro da igreja. Eu não quero que meu filho, você fique levando meu filho para a igreja. A mulher missionária deixava de frequentar o culto que era do outro lado da rua, deixava de ir para a igreja que era do outro lado da rua, porque o filho dela falava que ela não podia levar o neto para a igreja. E ela ia obedecer o filho, deixava de frequentar os cultos, só ia no culto domingo porque o neto estava com o filho e com a nora. Se eu quero vencer, eu tenho que entender que Deus não pode perder para ninguém. Eu tenho que entender que eu tenho que largar tudo e a todos para poder colocar Deus na frente. Sabe por quê, irmão? Porque como diz aqui, ó, se eu estou buscando a Deus, se eu estou servindo a Deus e minha mãe está na macumba, nós estamos em lados opostos. Se eu estou buscando a Deus, servindo a Deus, e meu pai está no espiritismo, nós estamos em lados opostos. Nós estamos em lados opostos. E aí, isso é algo muito espiritual. As pessoas lá de fora não vão entender. Por isso que muitos falam, quando a pessoa começa a frequentar aqui, assim: fulano mudou, não quer mais saber da família, só quer saber da igreja. Fulano mudou, mas tem que mudar. Se eu quero vencer, se eu quero ser um Davi da vida, se eu quero ser um guerreiro vitorioso, eu tenho que entender que eu tenho que mudar. E as pessoas não vão entender, que o mundo não entende não, irmão. Para o mundo, errado está certo. E cada dia que passa, o errado está mais certo ainda. O mundo é isso aí. A Bíblia fala que jaz no maligno. É uma coisa de maluco. Tem gente que faz roupa de bate-bola aí, passamos carnaval, de 5, 6, 4 mil. Tem gente que chegaram a fazer negócio de roupa de até 10 mil, que eles fazem concurso, não sei o que. Ainda tem fogos e não sei o que lá, e churrasco, é quase 10 mil. Eles já começaram a pagar. Eu vi no WhatsApp, eu tenho um conhecido meu que tem esse negócio de bate-bola. Ele botou lá: a primeira reunião, já leve seus R$100, começar a pagar do ano que vem. O negócio é sério. Aí você vai para a igreja, você vira otário, vai dar dinheiro para pastor. Agora, gastar dinheiro com cerveja, gastar às vezes salário todo bebendo, comprar 3 maços de cigarro todo dia, isso pode. Otário é quem dá dinheiro na casa de Deus, isso é otário. Esperto é quem está botando fumaça para dentro, às vezes com 3 maços de cigarro. O certo é errado, irmão.
Uma vez eu falei para uma senhora, senhora, desculpa, eu sou muito mais, se for para dar dinheiro para pastor, eu sou mais dar dinheiro para pastor, porque a Bíblia fala que o único que a Bíblia chama de anjo é pastor, anjo da igreja. Eu sou mais dar dinheiro para pastor do que dar dinheiro para Souza Cruz, comprando Hollywood e agradando o diabo. Sou muito mais dar dinheiro para pastor do que gastar dinheiro com a escola e descer redondo. Vai descer redondinho lá para o inferno. Sou muito mais. Só me perdoa, sou muito mais. As coisas estão ficando loucas, irmão. As coisas estão ficando malucas. E se a gente der ouvido lá para fora, a gente não dá ouvido para aqui para dentro. E o que Jesus quer que eu entenda e você entenda, que nós temos uma luta e que o inimigo, ele vai fazer de tudo para que você não consiga lutar. Ele vai fazer. Ele vai fazer de tudo para que você perca as forças e não lute. Ele vai fazer. Por quê? Porque para que ele vença, você não pode lutar. Ele vai fazer. Aí vai usar família, vai usar parente, vai usar trabalho. Ele vai usar o que ele tiver na mão para impedir a tua guerra, para impedir que você consiga se levantar e lute. Porque lutar cansa também. Não é fácil. Às vezes depois de um dia de trabalho, às vezes depois de um dia cansativo que teve, tem que vir para a igreja. Não é fácil. Lutar não é fácil. Não é mole. Não é mole. Tem que largar tudo para poder vir para a igreja. Não é mole. Mas se eu quero vitória, eu tenho que fazer isso. Se eu quero vitória, eu tenho que buscar. A Bíblia fala que o reino dos céus é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Ou seja, para eu conseguir tomar alguma coisa do reino dos céus, para que eu consiga conquistar o reino dos céus, eu vou ter que me esforçar. Porque se eu não me esforçar, eu não vou vencer. O que Deus traz aqui nessa noite é para falar para você simples: é guerra. O que você entrou aqui precisando, o que Deus tem para falar para você nessa noite é guerra. É guerra. Se você veio aqui pensando que Deus vai dar alguma coisa com facilidade, você está enganado. É guerra. É guerra. E Deus demonstra na sua palavra que quem guerreou venceu, mas nenhuma guerra foi vencida fácil. A Bíblia fala que Jacó, ele lutou com o anjo a noite toda, morto de cansado. O anjo já estava subindo, falou: não, já estava amanhecendo, tem que ir embora. Jacó fala assim: você só vai sair daqui, eu só saio daqui quando você me abençoar. O irmão dele, quando ele foi embora, queria matar ele. Ele teve que lutar para que o irmão pudesse receber ele em paz. É luta, é guerra. Não é facilidade a guerra. Nenhuma guerra se vence fácil não, irmão. Existe um inimigo do outro lado também. Um inimigo que já está derrotado por Deus, mas quer levar um povo com ele para o inferno. E ele está conseguindo levar um povo. Numa segunda-feira dessa aí, o demônio manifestou aqui e falou: eu levei muita gente com Covid para o inferno. Eu estou esperando a próxima vez que Deus botar alguma coisa para poder levar mais gente. Falou. E nós tivemos várias pessoas aqui com Covid, muita gente aqui. Nenhuma delas morreu. Tivemos pessoas que foram liberadas para ir para casa, foi no UPA ali. Foi liberada para casa, diagnosticou Covid, pessoa com falta de ar, já não estava aguentando quase ficar em pé, trouxeram a mulher para cá, nós oramos na mulher, e a mulher saiu daqui curada, está viva até hoje, para a glória de Deus. Nós tivemos.
O que eu tenho que entender, e você tem que entender, que nós estamos numa guerra. E nós precisamos vencer essa guerra. E não é fácil guerrear, irmão. É você olhar e ver todo dia o problema na tua face. É você olhar e ver todo dia o problema diante de você. É você olhar e ver todo dia um negócio na tua frente. Não é fácil, não é fácil. Mas se eu me dispor a lutar, Deus nos dá vitória. Moisés foi falar com Deus, foi reclamar, Deus falou o que para ele? Moisés, diga ao meu povo que marche. Marchar, por isso que a gente faz aqui a marcha segunda-feira. Marchar é a atitude de quem está na guerra. Só marcha soldado. Só marcha quem é soldado. Aí o povo está lá, está falando, Moisés falou com Deus assim, meu Moisés, diga ao meu povo que marcha. Tem que marchar. Tem que marchar. O povo precisava que a muralha de Jericó caísse. Aos olhos humanos, sabe quando aquela muralha ia cair? Nunca. Não tinha explosivo naquela época, não tinha como fazer implosão, não tinha como quebrar na marretada, na pancada, na paulada, não tinha. Não tinha como derrubar. Aí Deus viu e falou assim, ó, rodeia 7 vezes essa muralha. Rodeia. A muralha era grande. Rodearam a muralha. Na 7ª vez tocaram a trombeta, a muralha foi no chão. Nós temos que guerrear. E a nossa guerra é invisível. Irmão, você quando tem um inimigo visível é mais fácil. Você sabe de onde ele vem, você sabe o que ele está fazendo, você sabe como você vai pegar ele. Agora o problema é que a nossa guerra é invisível. Invisível. A guerra que nós estamos é invisível. Nós não vemos o inimigo, mas ele está nos atacando. Então como é que eu consigo contra-atacar? Colocando Jesus na frente. Por isso que ele vira e fala, e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Eu tenho que pegar minha cruz e ir atrás de Jesus. Porque aí, irmão, as coisas começam a acontecer, o milagre começa a acontecer. Se você entra aqui nessa noite já sem ter solução, já sem saber o que fazer, já com a vida, sabe Deus como está, Deus quer falar para você nessa noite, é guerra. É guerra. E você tem que entrar nela. Você tem que entrar nela. A Bíblia fala que o profeta, depois de guerrear, depois cansado de lutar, ele senta debaixo de uma árvore e pede a morte. Aí a Bíblia fala que o Senhor chega lá para ele e fala, Senhor, toma essa comida aí e come. Levanta que a tua caminhada ainda é muito longa. Sabe o que você faz vindo na igreja? Muitas vezes você entra aqui e fala assim, ó, basta. Muitas vezes você entra aqui e fala assim, estou sem força. Muitas vezes você entra aqui e fala assim, eu não tenho mais condição. Aí Deus vira, através da palavra dele, te dá comida e fala assim, continua, porque a tua caminhada é muito longa. É guerra. É guerra e você tem que entrar nela para vencer. Se coloque de pé em nome de Jesus, que eu vou orar por você.